Nos anais da história da humanidade, existiram indivíduos que se destacaram, literalmente, da multidão. Estes são os gigantes entre nós, aqueles cuja altura extraordinária os distingue e captura a nossa imaginação. Embora muitos nomes preencham a lista das pessoas mais altas do mundo, poucos deixaram uma marca tão profunda como a do nosso protagonista, um homem cuja estatura só era superada pelo tamanho do seu coração. Esta é a história do homem mais alto do mundo. Uma história não apenas de atributos físicos extraordinários, mas de resiliência, da capacidade do espírito humano de superar a adversidade e do poder duradouro da bondade. É uma viagem pela vida de um homem que navegou num mundo não construído para alguém da sua estatura, enfrentando desafios com graciosidade e inspirando admiração e espanto em igual medida. Juntem-se a nós enquanto mergulhamos na vida extraordinária deste gigante gentil, explorando os seus primeiros anos, a maravilha médica da sua altura, as realidades cotidianas de viver como alguém fora do comum e o legado que deixou para trás. A sua história serve como uma poderosa lembrança de que o que realmente nos torna excepcionais não são os nossos atributos físicos, mas o tamanho dos nossos corações e o impacto que temos no mundo ao nosso redor. Nascido em place of birth, a date of birth, o homem mais alto do mundo entrou neste mundo como qualquer outra criança, com a sua futura grandeza ainda por revelar. Em criança, esteve rodeado por uma família amorosa, que nutriu a sua natureza bondosa e gentil. No entanto, rapidamente se tornou evidente que ele não era como as outras crianças. O seu crescimento foi extraordinário, ultrapassando rapidamente os seus pares e até os seus próprios familiares. O que começou como uma anomalia curiosa, transformou-se numa característica definidora, colocando-o num caminho que o distinguiria para sempre do resto do mundo. Apesar da sua altura crescente, ele permaneceu uma criança alegre e otimista. Destacou-se na escola, demonstrando um intelecto aguçado e uma sede de conhecimento. Os seus colegas, inicialmente surpreendidos com a sua presença imponente, rapidamente se renderam ao seu comportamento amigável e riso contagiante. Mal sabiam eles que o seu colega, o rapaz alto e magro com um brilho nos olhos, estava destinado a tornar-se um fenómeno global, com o seu nome gravado para sempre nos livros de história como o homem mais alto a pisar a terra. À medida que o homem mais alto do mundo crescia, as realidades da sua altura extraordinária tornavam-se cada vez mais evidentes. Tarefas cotidianas que a maioria das pessoas considera certas apresentavam desafios únicos. Encontrar roupas e sapatos que servissem era uma luta constante, muitas vezes exigindo alfaiataria personalizada. Navegar num mundo projetado para pessoas de altura média era como percorrer uma pista de obstáculos. As portas eram demasiado baixas, os tetos demasiado perto e os móveis inadequados para os seus longos membros. Os transportes públicos, com os seus lugares apertados, revelaram-se uma experiência particularmente assustadora. Para além dos inconvenientes físicos, havia obstáculos emocionais e sociais a ultrapassar. Os olhares e sussurros, a constante necessidade de explicar a sua condição e os ocasionais comentários insensíveis tiveram o seu impacto. No entanto, apesar de tudo, ele manteve o seu bom humor característico e uma perspectiva positiva da vida. A sua história é uma lembrança pungente de que a verdadeira força não reside na estatura física, mas na resiliência do espírito humano. Apesar dos desafios que enfrentou, o homem mais alto do mundo nunca permitiu que a sua altura o definisse, optando por se concentrar no lado bom da sua vida e nas pessoas que amava. A altura extraordinária do homem mais alto do mundo é uma maravilha médica, um testemunho da complexidade do corpo humano. A sua condição, conhecida como gigantismo, é causada por um excesso de hormona do crescimento produzida pela glândula pituitária.
Esta hormona, crucial para o crescimento e desenvolvimento normais, torna-se numa faca de dois gumes, quando produzida em excesso. Leva a um crescimento acelerado, particularmente nos ossos longos do corpo, resultando numa altura excepcional. No entanto, o gigantismo não está isento de complicações de saúde. Indivíduos com esta condição frequentemente sofrem de dores articulares, problemas cardiovasculares e uma esperança de vida reduzida. O crescimento implacável pode exercer uma pressão imensa sobre os órgãos do corpo, levando a uma miríade de problemas de saúde. A jornada do homem mais alto do mundo fornece informações valiosas sobre esta condição rara, incentivando mais pesquisas e a compreensão do gigantismo e o seu impacto no corpo humano. A sua história destaca a importância dos avanços médicos na gestão desta condição e na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos com gigantismo. Secção 5. Uma vida fora do comum, adaptando-se a um mundo não construído para gigantes. Viver como o homem mais alto do mundo significava adaptar-se constantemente a um mundo não projetado para alguém da sua estatura. As atividades cotidianas exigiam engenho e sentido de humor. Ele tornou-se um mestre da improvisação, encontrando soluções criativas para superar os desafios que a sua altura apresentava. Conduzir um carro, por exemplo, exigia extensas modificações para acomodar as suas pernas longas e garantir o seu conforto e segurança. Entrar em edifícios frequentemente envolvia curvar-se ou manobrar para os lados. As aparições públicas transformavam-se em espetáculos, atraindo grandes multidões ansiosas por vislumbrar a figura imponente. Apesar dos obstáculos logísticos, ele abraçou a sua singularidade com graça e humildade. Nunca procurou esconder a sua altura ou misturar-se com o fundo. Em vez disso, usou a sua estatura para se conectar com as pessoas, espalhar a alegria e defender a compreensão e a aceitação. A sua história é um testemunho do poder de adaptação e da importância de criar um mundo mais inclusivo, que celebra a diversidade em todas as suas formas e dê espaço a todos, independentemente dos seus atributos físicos. Secção 6. Encontrando o seu passo, conquistas e reconhecimento. Ser o homem mais alto do mundo não era apenas uma questão de estatura física, era sobre o espírito indomável que residia dentro dele. Ele não se esquivou das luzes da ribalta, abraçou-as, usando a sua plataforma para defender a inclusão, inspirar outros e deixar uma marca inesquecível no mundo. Viajou pelo globo, partilhando a sua história, sensibilizando para o gigantismo e demonstrando que as limitações são autoimpostas. Encontrou-se com líderes mundiais, celebridades e pessoas comuns, deixando uma impressão de calor, humor gentil e genuína bondade. A sua história transcendeu fronteiras geográficas, barreiras linguísticas e diferenças culturais. Tornou-se um ícone global, um símbolo da resiliência humana e um testemunho do poder de uma atitude positiva. As suas conquistas estenderam-se para além da sua altura notável. Usou a sua plataforma para defender causas que lhe eram caras, defendendo crianças com deficiência, promovendo a educação e inspirando esperança naqueles que enfrentavam os seus próprios desafios. Secção 7. O coração do gigante. Bondade e compaixão. O que realmente distinguiu o homem mais alto do mundo não foi a sua estatura física, mas o tamanho do seu coração. Possuía uma abundância de bondade, compaixão e empatia, qualidades que transpareciam em todos os aspectos da sua vida. Tinha uma capacidade notável de se conectar com pessoas de todas as esferas da vida, fazendo com que todos que conhecia se sentissem vistos e valorizados. As crianças, especialmente, eram atraídas pela sua natureza gentil e espírito brincalhão. Era conhecido pelo seu riso contagiante, pela sua vontade de ajudar e pelo seu genuíno interesse no bem-estar dos outros. Histórias da sua generosidade e compaixão abundavam, pintando o quadro de um homem que usou a sua fama e influência para causar um impacto positivo no mundo.
O seu legado serve como uma poderosa lembrança de que a verdadeira grandeza não reside nos atributos físicos, mas na bondade que demonstramos aos outros e no impacto positivo que temos no mundo ao nosso redor. Secção 8. Deixando um legado, inspiração e consciencialização. O homem mais alto do mundo deixou uma marca indelével no mundo, não apenas como uma maravilha médica, mas como um farol de inspiração e um poderoso defensor da compreensão e aceitação. A sua história de vida continua a cativar e inspirar, lembrando-nos de que as nossas diferenças são o que nos torna únicos e de que as limitações são frequentemente autoimpostas. A sua jornada desencadeou conversas importantes sobre o gigantismo, sensibilizando para esta condição rara e os desafios enfrentados por aqueles que vivem com ela. Tornou-se uma voz para os sem voz, defendendo uma maior compreensão, empatia e apoio para indivíduos com diferenças. O seu legado estende-se para além do domínio da medicina, servindo como um testemunho da resiliência do espírito humano e do poder de uma atitude positiva. Ensinou-nos que não são os nossos atributos físicos que nos definem, mas o nosso caráter, as nossas ações e a forma como tratamos os outros. O homem mais alto do mundo pode já não estar entre nós, mas a sua história continua a inspirar, lembrando-nos de abraçar a nossa singularidade, de abordar os desafios da vida com graça e humor e de sempre nos esforçarmos para causar um impacto positivo no mundo ao nosso redor. Secção 9. Conclusão. Recordando o gigante gentil. A história do homem mais alto do mundo é muito mais do que uma coleção de factos e números notáveis. É um testemunho da resiliência do espírito humano, uma celebração da diversidade e um apelo à compaixão e compreensão num mundo que frequentemente luta para abraçar o que nos torna diferentes. Ele foi um homem que desafiou as probabilidades, navegando num mundo não construído para alguém da sua estatura com graça, humor e uma inabalável atitude positiva. Abraçou a sua singularidade, usando a sua plataforma para sensibilizar, defender causas que lhe eram caras e inspirar pessoas em todo o mundo. Embora o seu tempo na Terra tenha sido curto, o seu legado permanece, lembrando-nos de que a verdadeira grandeza não é medida em centímetros ou metros, mas no tamanho dos nossos corações e no impacto que temos na vida dos outros. O homem mais alto do mundo pode ter estado de cabeça e ombros acima da multidão, mas foi o seu coração bondoso, espírito gentil e determinação inabalável que realmente o tornaram um gigante entre os homens.